Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da ClickBank e em um mês eu ganhei um pouco mais de US$ 26.000 líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender aí como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. O que você aprendeu sobre o ser humano, assim, trabalhando nesse local? Olha, eu confesso para você que eu tive um ponto de conflito bem grande quando aconteceu o meu primeiro atendimento grave. Né? Que até então, pode contar como foi? Posso. Inclusive, já foi publicado, assim, eu posso contar. Porque assim, o abuso de crianças acontece predominantemente com realização de práticas sexuais que não são penetrantes. Tá? Ou seja, sem penetração na vagina ou no ânus. Então, são todas as outras práticas sexuais que causam prazer em quem está praticando. Oral, carícia, masturbação. Exatamente. Então, tem toque na genitália, fricção de genitália com genitália, masturbação, sexo oral, introdução ou interação com objetos. Tudo isso é feito, tá? Predominantemente. Porque como que o agressor funciona, esse tipo de abusador? Ele tem 2 objetivos principais. Primeiro, manter a criança sob abuso, porque, afinal de contas, ela é o brinquedinho sexual dele para ser usada a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, certo? Quando e onde ele quiser. Mas ele não quer ser pego, porque ele sabe que isso é errado. Ele sabe que isso é crime. Né? Então, ele sabe que ele pode ser penalizado por isso. Então, como é que funciona? Ele fica migrando entre esses 2 polos. Eu quero me satisfazer sexualmente, mas eu não posso ser pego, ninguém pode suspeitar, né? Ninguém pode flagrar. Engraçado, porque isso mostra que a moral dele, ele sabe o que é certo e errado. Não, eles são extremamente inteligentes. Todo o processo de abuso demonstra a capacidade deles de construir estratégias para manter o abuso por muitos anos. Silenciar a vítima, mas não ser pego. E se for pego, surgir alguma suspeita, ele já preparou todo o campo para que ninguém acredite. Então, ele funciona assim. Então, o que acontece? Eu quero abusar, eu preciso me satisfazer, mas eu não posso ser pego. O que eu faço? Então, eu me adapto. Então, eu evito as penetrações e evito deixar vestígios no corpo da criança. O que são vestígios? Lesões físicas ou material biológico. Então, ele toma essas precauções. Então, ele se segura, sexualmente falando, em relação à libido. Então, ele realiza práticas que são excitantes, ele consegue, né, se satisfazer e tal. E deixa as penetrações para um processo a longo prazo, vamos dizer assim. Quando a vítima está desqualificada ou está muito vulnerável, enfim. Daí ele realiza as penetrações. Então, meu primeiro caso grave foi um caso de penetração extrema, que a gente fala, que foi uma criança que foi vítima de estupro pelo vizinho, já tem alguns anos. E a penetração foi tão violenta, primeiro que ela já é violenta por natureza. Porque você imagina a desproporção que né? De uma criança, da genitália de uma criança, a vagina de uma criança, o ânus de uma criança, com o pênis de um adulto. Já começa a violência por aí. E ele realizou penetrações extremamente violentas com essa criança. Eu atendi outros casos semelhantes, mas esse foi o primeiro, uma menina de 3 anos de idade. 3 para 4 anos de idade. Você falou, não estava imaginando, 13. Então, também isso é uma tendência normal, as pessoas deduzirem a violência para vítimas, né, de uma faixa etária maior, assim, pré-adolescente, adolescente. Não, a gente tem vítimas de todas as idades, inclusive recém-nascidos, né? Bebês, recém-nascidos, desde, né, todas as faixas etárias a gente tem violência sexual. E aí, nesse caso, foi um caso de penetração extremamente, assim, agressiva, violenta, que chegou a fazer uma comunicação única entre o canal vaginal e o ânus da criança. Né? Realmente lacerou, assim, fez uma comunicação, que a gente fala que é laceração de períneo completa, rompeu tudo. Né? E quando eu me deparei com esse caso, que eu estava tão habituada com os atos libidinosos não penetrantes,
ou com penetração, mas assim, não nesse nível de violência, porque muitos deles também é importante falar que eles fazem penetrações iniciais ou parciais, ou seja, eles encosta o pênis na entrada da vagina ou do ânus, mas não introduz completamente. Ou introduz um pouco, mas não completamente. Alguns chegam a deixar lesão, mas a maioria não. É que entra naquela adaptação de preciso, né, me satisfazer, mas eu não posso deixar vestígios. E aí esse caso me pegou de jeito, né, na época. Acho que estava há alguns anos já. E aí entra nisso que você falou. Entender a complexidade que é. Entender como alguém pode fazer aquilo com uma criança. Entende? Como utilizar ou sentir prazer sexual com algo que não é sexual. Que o corpo infantil não é sexual. Ele não passou pela transformação da puberdade, que desenvolve as formas, né? Que tem, sim, uma conotação sexual. O corpo infantil é um corpo sem formas. Tanto é que se você pegar uma criança, né, um menino, sei lá, de 5 anos e uma menina de 5 anos, colocar os dois, com o mesmo corte de cabelo, com a mesma roupa... É a mesma coisa. Você não sabe quem que é quem, né? Não tem a diferenciação que a gente fala fenotípica externa, né? As características externas que são vinculadas, né, ao sexo feminino e masculino. E aí foi um conflito muito grande, porque esse caso, ele foi comprovado o risco de morte, né, da criança pela lesão, porque ela teve uma hemorragia muito grande. Foi tipo emergência ou não? Foi. Ela teve que reconstruir canal vaginal, canal, né, o reto, a questão do ânus. Ela teve uma lesão de útero, então ela teve que sofrer uma esterectomia aos 3 anos de idade, né, remoção do útero dela. Teve lesões gravíssimas, assim. E foi comprovado o risco de morte, né, laboratorialmente falando, clinicamente falando, a cirurgia comprovou. Ela tinha perdido tanto sangue que nem era para ela estar mais viva naquele momento. Foi um caso extraordinário mesmo. Que ela tinha viveu? Viveu. Sobreviveu fisicamente, né? Agora, psiquicamente, eu não sei dizer. Eu fiquei sabendo depois que a mãe e ela estavam em acompanhamento pelo serviço psicológico do hospital. Porque a mãe, imagina, a mãe deixou a criança na casa da vizinha. Porque tinha que resolver um problema no banco. E acontece isso. E era que ela volta essa tragédia. Questão de, né, poucas horas. Assim. Tão violento, né? Como foi. Muito violenta. E aí, quando você se depara num ponto como esse, apesar de sermos profissionais técnicos, imparciais, entendermos o papel, né, que a gente exerce ali, mesmo vendo tanta coisa ruim, somos humanos. E humanas, né? Somos pessoas como qualquer outra. E aí entra esse conflito em relação a tudo. Como é que isso pode acontecer? Né? Que nível de maldade, perversidade, que tipo de pessoa é essa? Então, mexe muito com todos os seus valores quando você pega um caso assim extremo, né? Porque você fala, meu Deus, o que é isso? Como isso é possível? Porque não é só desejo sexual. Se é desejo sexual, você pode pagar. Não é tão fácil, né? Você comprar sexo em qualquer lugar, assim, é extremamente acessível, inclusive na internet. Dentro de casa você compra sexo. De graça, inclusive. De graça, inclusive. E aí, né, daí que depois desse caso eu fui buscar mesmo também mais informação, tentar entender mais esse mundo complexo da violência que a gente sabe muito pouco, né? Sobre essas motivações de consumo sexual de crianças, que é muito grande.